Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Bastidores do Flu, a novela Arias. Bom, aqui vai dar um bom exemplo, né? Peguei uma matéria muito interessante que vai dar um bom exemplo sobre a situação da novela Arias, falar sobre esse tema que é importante para qualquer torcedor, e é claro que a gente tem que garantir o nosso. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Bom, Fluminense aguarda retorno de Arias após data FIFA e imbróglio por saída. Tendência é que atacante se represente ao clube para estar à disposição contra o Juventude. Eu acho que eu daria um descanso pro Arias, ainda mais por conta desses dois jogos intensos que ele teve, tá? Mas tudo bem. Com o fim da data FIFA, o Fluminense está aguardando o retorno de John Arias, que estava atuando pela seleção colombiana. Titular nos dois jogos feitos pela Colômbia, no empate com o Peru em 1-1 e a vitória sobre a Argentina por 2-1, o atacante retomará o clube após o imbróglio para ser negociado com o futebol europeu. A tendência é que ele seja presente para estar à disposição contra o Juventude no próximo domingo. O colombiano foi pai na segunda-feira da semana passada e viajou para se apresentar na seleção colombiana. O último jogo da Colômbia, na última terça-feira, foi no estádio metropolitano Roberto Meléndez, na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Arias participou da jogada do primeiro gol contra a Argentina, ao servir James Rodrigues, que deu assistência para o gol de Yerson Mosquera. Aliás, temos Mosquera no nosso time, tá? Só para dizer. Durante a data FIFA, Arias acabou ganhando os noticiários pelo interesse do futebol europeu e pela vontade de atuar na Europa. O Fluminense recusou a oferta de 12 milhões de euros do Galatasaray por John Arias. A janela de transferência fecha dia 13 de setembro da Turquia, mas a inscrição terminou semana passada. Então, ou seja, não tem mais como ele sair. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreve no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais de questão de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Arias é um dos principais jogadores do time do Mano Menezes, vive na Libertadores com janela fechada para buscar peça de reposição. A combinação fez com que o tricolor refutasse uma liberação antes do fim do ano. O time também luta contra o rebaixamento no Brasileiro. Apesar do espontaneamente inicial pela recusa do Fluminense, Arias é guardado no clube. O atacante tem contrato até 2026 e deve atuar contra o Juventude pelo Brasileirão. O Flu viaja na sexta-feira para Caxias do Sul e deve realizar alguma atividade no sábado, dia que antecede a partida. Bom, só para comentar aqui, que é bom que eu já falei todo o meu jabazinho, mas vamos comentar sobre esse imbróglio todo, só para a gente lembrar tudo isso que aconteceu. O Arias recebeu a primeira proposta, que foi justamente pelo futebol russo, no próprio Zenit, que conseguiu contar com o Nino. O Arias acabou recusando o Zenit, e o Zenit até mesmo pagava muito melhor do que esses 12 milhões. E o Fluminense também recusou, porque viu que o Arias merecia algo a mais. Até porque, para quem não sabe, o Zenit da Rússia não joga outros campeonatos, só joga justamente o Campeonato da Rússia e a Copa da Rússia, e acabou. E a Supercopa da Rússia. Três competições que, sinceramente, ninguém vê. Ele sai e novamente é contado com ele na questão do Girona, que paga para ele míseros 10 milhões, quer dizer, 9 milhões de euros. O que faz justamente as pessoas ficarem horrorizadas justamente pelo número da cifra justamente que está acontecendo. Acontece que John Arias filmou somente uma convenção junto com o Mário Bittencourt, que qualquer valor acima de 10 milhões de euros, o Arias seria liberado para jogar naquele time. Claramente que aquele time tinha que ter também uma proposta também de jogar a UEFA Champions League, como o Galatasaray sempre joga. E bom, acabou recebendo a informação que o Fluminense ia receber 12 milhões de euros, e o Arias contava com a saída dele logo nesse meio de ano, o que acabou não acontecendo. Ele acabou justamente, o próprio empresário dele externou justamente e até mesmo o próprio pai do jogador externou justamente a situação dessa negativa,
muito negativamente ao Fluminense, que prometeu uma coisa e cumpriu outra. E claro que a gente tem que fazer uma revisão sobre isso tudo. Primeiramente, o presidente não tem que prometer jogador. O presidente tem que ficar quieto nessa situação toda. Eu entendo que o presidente tem que ter sempre um bom relacionamento com seus próprios jogadores, até porque os jogadores eles não jogam tanto pela torcida, nem tanto pelo técnico, mas sim tanto pelo presidente do clube. Quando o presidente do clube me faz isso, isso é importante falar, me faz uma promessa ao jogador que qualquer 10 milhões de euros ele sai, ele vai embora, e ele não cumpre, claramente que serve um descontentamento. Claramente que a gente vai observar nos próximos partidos, pelo menos, a situação do John Arias. É claro também, que é importante falar, que todo mundo pensa no John Arias não mais como um projeto de jogador, mas sim um jogador de nível Fred, que chegou mais ou menos também nessa idade, de 26 a 28 anos, né? Ele não chegou tão novo, tão velho assim, e acabou sendo justamente um ídolo tricolor. É claro que ainda tem também um imbróglio importantíssimo, que é justamente os outros 50% do Patriotas, mas que o Patriotas não pode exercer função de compra do jogador, isso é importante falar. E é claro que esses 12 milhões de euros sobrariam para o Fluminense através desses 50%, ainda mais 55%, sobraria ali em torno de 4 a 3 milhões, 4 a 4,5 milhões de euros. Isso é muito pouco para um Fluminense que quer ter um grande jogador desse tipo. E até mesmo ele é um grande jogador, ele é um dos melhores, ele é o melhor jogador do hemisfério sul do Brasil. Antes para mim era o Arrascaeta. Dito isso, espero que realmente a gente não observe nenhuma outra mudança de comportamento. O Arias normalmente ele não faz isso. O Arias ele quer jogar porque ele quer jogar bem, sempre todos os jogos. É claro que com essa situação toda ele pode se emburrar, e é normal, né? Como qualquer outro jogador, o jogador é humano. E se ele não começar a não jogar bem, a única situação é justamente colocá-lo no banco de reserva e ele realmente não vai ter mais espaço em nenhum lugar. Espero que tenha uma proposta também no final do ano e que essa proposta seja melhor do que a desse meio de ano, porque senão a gente vai estar perdendo mais dinheiro. E é claro também, só para finalizar, entre o Fluminense e o John Arias, eu fico com o Fluminense, tá? Eu não sou torcedor de jogador, eu sou torcedor do meu time, do Fluminense, ok? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui que dão vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!